na Rádio Bandeirantes. São 10 horas e 41 minutos, nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e hoje nós estamos recebendo o presidente eleito, né, o vereador Luiz Carlos Rossini, para a Câmara aqui de Campinas. Ele assume o mandato a partir do dia 1º de janeiro e quando ele entrou eu fui recebê-lo, né, e aí eu brinquei, eu falei parabéns, aí depois eu falei, eu não sei se eu dou parabéns ou meus pesos, mas ele deu uma risadinha. E aí, vereador, eu dou os parabéns. Merece parabéns ou os pêsames ou não? Qual que é a tua parabéns, né? Eu prefiro enfrentar isso como um desafio e a possibilidade da gente crescer, evoluir, amadurecer. Eu acho que os desafios motivam a gente a avançar, inclusive aprimorar. Mas bom dia, Rose, bom dia, Sena, é uma alegria estar aqui. Bom dia, vereador. Mas obrigada por você estar conosco aqui. Bom, vereador, o senhor assume a Câmara, né, daqui poucos dias, 2 semanas, uma Câmara que nos últimos 2 anos ela esteve nas páginas policiais mesmo, nos jornais, por conta das denúncias de rachadinha praticada por alguns vereadores da Câmara, que está ainda sob investigação, alguns já foram inocentados, mas alguns tiveram inquéritos abertos. Essa semana mesmo eu conversei com o promotor que está em recesso, falou, não, Rose, a gente está investigando e nós teremos novidades e alguns vereadores serão condenados, porque tem muito indício de que houve mesmo essa prática da rachadinha. Nós tivemos primeiro essa história da rachadinha, depois nós tivemos, pela primeira vez que eu não me lembro da Câmara sendo visitada pela polícia em operação do GAECO, do Ministério Público, com busca e apreensão, tanto aqui no Prédio da Saudade, quanto lá no Teatro Bento Quirino, no centro, por conta da denúncia de que o vereador Zé Carlos ele é colocado como um responsável, né, por um suposto esquema de cobrança de propina de contratos terceirizados na Câmara de Campinas. Então, a Câmara acabou virando, né, esse alvo e trazendo assim, muita desconfiança, todos os vereadores estão roubando. Como que o senhor vai lidar na próxima gestão para poder trabalhar com mais transparência em relação a contratos, para poder recuperar essa imagem para a Câmara, trazer de volta a credibilidade para a Câmara? Sem dúvida. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, né? Resgatar a confiança, a credibilidade da Câmara enquanto instituição. E eu tenho um compromisso com os vereadores também de trabalhar, e essa é uma missão que eles têm que participar também, para que o vereador possa ser reconhecido como um representante de um poder importante, como uma autoridade na cidade. A Câmara tem que criar as condições estruturais, regimentais para isso, mas óbvio que isso depende individualmente da forma como cada um exerce o seu mandato. Eu estou estudando mecanismos de dar mais transparência. Eu acho que já existe muita coisa que está sendo feita, né? Mas, por exemplo, a ideia é que a mesa diretora ela seja realmente participativa, que a gente tenha um comitê de contratos, que isso não além e lembrando o seguinte, a Câmara já tem uma estrutura administrativa com setores e profissionais de carreira que são responsáveis por todo o processo de licitação, contratação, com os procuradores da Câmara acompanhando, validando os certames, né, no sentido de garantir que a legislação seja efetivamente executada. Mas, para além disso, eu quero também que há um comitê de contratos, vamos fazer assim, para que todos os processos possam ser acompanhados por outros vereadores e a gente, num trabalho que eu quero retomar, que é ter o colégio de líderes, também dá transparência e conhecimento para todos os vereadores do que acontece na Câmara, das contratações feitas, das empresas que estão, como é que dá no processo. Eu vou ser honesto com vocês. Eu não conheço uma empresa prestadora de serviço da Câmara, nunca me interessei, nem como foram os processos. Talvez por falta de interesse meu. Mas eu acho que a gente deve publicizar, inclusive para os vereadores, isso, para que todos possam, inclusive, se questionados lá fora, ter as informações. Isso é aumentar a transparência. Eu acho que é garantir, inclusive, a lisura. Agora, a gente não pode correr um risco quando você diz que os vereadores vão acompanhar os contratos, esses vereadores não podem, eles, fazerem a negociação? Não. Como que você faria? Hoje, no processo, o presidente ele assina o contrato no final.
não tem nem negociação, né? Porque o processo, quando você coloca o edital para contratação de um serviço, aquisição de algum bem, você publica o edital. Sim. E você tem os pregoeiros da Câmara, o processo acontece no âmbito administrativo, né, tocado por servidores de carreira. Mas a gente sabe que as conversas, elas acontecem fora da Câmara, fora das prefeituras, nas salinhas, né? Pois é, assim, Você sabe uma coisa eu vou te falar, é. e comigo não vai ter isso. É isso. Entendeu? Até porque eu estou no meu 6º mandato. Né, e graças a Deus eu posso olhar para trás e ter certeza de que nunca fiz nada errado. Vereador, o senhor falou, né, que isso é uma missão importante da transparência, a gente acha que se for tocada adiante vai ser legal, vai ser bom. O senhor disse aí na resposta que quer que o vereador seja respeitado, reconhecido como representante da população. Agora, como fazer? Para fazer isso, ele precisa ter independência. E o que a gente menos vê em todas as câmaras, assembleias e no plano federal é falta de independência do poder legislativo em relação ao executivo por causa daquela coisa de nomeação de cargos e coisas desse tipo. Como que a gente pode imaginar que um vereador pode ser independente se ele indica cargos no executivo para ocupar uma administração regional aqui, um posto no hospital ali, e depois não votar matérias de interesse do executivo, mesmo que essa matéria possa ser desinteressante para o resto da sociedade? Bem, primeiro, Sena, assim, esse modelo, né, de composição de base de governo acontece em todas as câmaras, assembleias, no Congresso Nacional. É o que a gente chama aí de governo de coalizão. Né? É republicano. Então, hoje, em tese, no primeiro momento, assim, os partidos que estão juntos numa campanha, numa eleição, que ajuda um candidato a ganhar a eleição, depois é normal que eles ajudem a compor o governo que vá cumprir aquilo que foi apresentado até na eleição. E essa composição, os partidos indicam quadros para ocupar os cargos de confiança. Então, essa lógica existe e é republicana, é da República. A gente vê Agora, que outros vereadores que não fizeram esse apoio na campanha voltam a votar depois do governo eleito. Votam, e porque eles têm cargos também. Até porque, assim, acho que uma das coisas difíceis também para os governos é montar uma base de apoio na Câmara. Mas, assim, eu fui líder do Jonas, fui líder do Dário até agora. Assim, todos os projetos que foram para a Câmara eram projetos de interesse da cidade, importantes. O que você encontra muitas vezes no debate é divergência ideológica. As pessoas, às vezes, se posicionam contra uma ou outra ação por não concordar com o método, a forma. E aí, se você mostra, e aquilo pode ser bom para a cidade, mas, de alguma forma, não agrada a todo mundo. Então, eu acho que, ao formar a base, o compromisso do governo é assim, mandar as coisas que sejam importantes para a cidade e garantir que a base apoie. Mas eu vou falar, e mesmo assim eu percebo que há independência, sim. Tem coisas que chegam na Câmara e antes de ir para a votação, os vereadores questionam, volta para o governo, altera, faz emenda, tenta fazer ajuste, né? Buscando, às vezes nem sempre o que chega é o que está redondinho. Né? O que eu acho que a Câmara tem que fazer? E aí é uma coisa que eu vejo e quero fazer. As matérias, elas têm que ser todas debatidas, discutidas, chamada audiência pública, você ouvir prós e contras, até para melhorar na formação da convicção sobre aquilo lá. Esse é o processo político, né? E isso não, assim, e a Câmara fazendo isso, ela está agindo de forma independente. Não é, vai de qualquer jeito. Tá certo? É um pouco nessa linha. Uma das escolhas aí do seu nome, todos os políticos que eu ouvi, era assim, o Rossini, ele é um sujeito que tem um perfil pacificador e ele não é estourado. Então, assim, como líder, ele sempre queria defender o projeto do governo, mesmo após a crítica, né, da oposição, ele sempre lidou com respeito. A minha pergunta é, qual que vai ser o tratamento que o senhor dará para a bancada de oposição na Câmara de Campinas? O mesmo que eu dei quando era líder e tinha que lidar com eles, né, com relação a isso.
E quero dizer, nesse processo de construção da minha candidatura, que não começou ontem, às vésperas, eu conversei com todo mundo. Inclusive, conversei com as bancadas de esquerda e de oposição, tentando mostrar assim, ó, vamos separar as coisas, vamos pensar na gestão da casa, do poder legislativo, abrir, inclusive, assim, a possibilidade, olha, se a gente estiver junto nessa composição, nós vamos juntar todo mundo, e os espaços, os cargos da mesa podem ter integrantes da bancada da oposição ao governo. Porque não se trata, na questão da Câmara, da presidência, discutir se é a favor ou contra o governo. E assim, e eu respeito. A gente poderia ter na mesa o PT, eu sou da federação, o PV está na federação, com o PT e com o PCdoB. Tá certo? A coisa não avançou, não vou nem, enfim... Eles tiveram candidatura própria e tal, né? Pois é, mas poderiam estar compondo. Então, na relação como presidente, agora, mais do que nunca, eu tenho obrigação de respeitar o vereador. Entendeu? Eu sou vereador no 6º mandato, eu sei a importância que é o vereador, eu sei o que é conseguir ser eleito. Não é fácil. Então, todo mundo que está ali tem o seu valor. Chegou porque tem qualidades, mérito, tem compromisso, tem segmento. Isso eu respeito. Então, a minha relação com os vereadores, eu tenho dúvida que vai ser nessa mesma linha de respeito, harmoniosa. E, assim, cada um tem o seu poder. E, assim, é garantir que as ideias, os debates aconteçam no plenário. Eu não vou intervir, interromper, deixar... Porque você não vai cortar fala, por exemplo, dos vereadores da oposição. Jamais. Vereador. Uma coisa que eu vou, assim, até conversar com eles, que eu acho que isso desgasta a imagem do vereador, é, às vezes, alguém na tribuna ofender outro vereador, a moral. Decoro, né? Assim, então, a gente tem que ter esse limite do decoro, da ética. Esse é o limite. Com relação às ideias, todos estão livres para expressar e manifestar. Vereador, tem um ponto que eu, pessoalmente, sempre achei que é falho na Câmara, que é aquela missão que o vereador tem de fiscalizar o Executivo. A Câmara fiscalizar o Executivo. E a gente observa que, de maneira geral, tem que sair lá uma denúncia de fora da Câmara, tem que ser o Ministério Público ou a imprensa divulgar uma coisa para depois a Câmara sair correndo, montar uma CPI, fazer aquela coisa toda, aquela energia gasta. E aí, na minha opinião, quando acontece isso, os vereadores que estão lá, de alguma maneira, vendo, participando, que têm a missão de fiscalizar o Executivo, falharam, de alguma forma. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre isso. Eu acho que a ação de fiscalização ela vai além dessa para ver se não está tendo desvio do recurso público. Por exemplo, as pessoas criticam, mas quando o vereador faz uma indicação para tapar um buraco na rua, é um exercício de fiscalização. De alguma forma, um serviço da prefeitura não está cumprindo o seu papel. Né? Se ele pede para podar uma árvore, interfere para que tenha ampliação de uma creche, melhoria no centro de saúde, ele está fiscalizando os serviços que a prefeitura executa, identifica problemas e, ao indicar, ele fala, olha, eu estou acompanhando. Com relação... Perdão interrompê-lo. Nesse ponto aí, para não perder o raciocínio, a gente verifica, eu já fiz reportagem, né, na condição de repórter, isso que o senhor está falando é zeladoria pública. 90% das reclamações do sistema 156, que é a própria população ligando para o 156, é buraco, é mato alto, é lombada. Quer dizer, isso não precisa do vereador indicar isso para a prefeitura. Tá, mas deixa eu te falar, as pessoas procuram os vereadores. Não, procura também. Mas não é que a prefeitura não sabe... É só para dar um exemplo. É assim, independentemente disso, eu acho assim, como eu sou vereador da cidade, se eu estou andando pela cidade e identifico um problema, eu acho que é a minha obrigação apontar esse problema e tentar buscar a solução. Nós temos o requerimento de informação, que, se ele bem utilizado, é um bruto instrumento de fiscalização. Porque se você quer saber como é que está uma situação de um contrato, de uma empresa, você pode fazer um requerimento de informação e aí, recebendo as informações, talvez você tenha a capacidade de identificar, opa, aí tem algum indício, uma suspeita e tal. Às vezes o vereador, a fiscalização chega por denúncia. E aí, às vezes, a denúncia, o requerimento você faz para tentar identificar isso. Mas assim, não é tão simples, não é fácil, né, você saber tudo o que está acontecendo no dia a dia da prefeitura. Às vezes é isso que você falou.
só chega para nós na hora que a coisa está nas páginas. Agora, por exemplo, o requerimento de informação é um instrumento de fiscalização que o vereador tem. No entanto, a gente vê que quando não é interesse do governo, não passa esse requerimento de informação. Principalmente quando você tem ou de um vereador independente ou de um vereador da oposição. Ele recebeu uma denúncia, aí ele faz o requerimento de informação. E não passa, vereador. Não tem passa. outro mecanismo Não para passa. exigir que Aliás, venha? assim, hoje, pelo regimento interno, o requerimento de informação não é nem aprovado pelo plenário. Não, agora vai Não, direto. vai direto. Mudou quando isso? Já faz uns... Acho que na primeira gestão ainda do Jonas teve uma Porque alteração de ainda regimento. tem requerimento que não passa. Eu estou Não, ficando na verdade, doida. assim, não, eu vejo que não tem requerimento que não passa. Tem que ter aprovação de plenário, de convocação de secretário. Tá Tá. certo. Esse o plenário tem que aceitar. Mas hoje o requerimento de informação, ele é lido e encaminhado, não é votado. Mas só de aprovação, convocação de secretário, aí tem que ser pelo plenário. Exatamente. Quais outros tipos que tem que ser pelo plenário, o senhor lembra? Bem, tem coisas que afetam a própria Câmara, né, de tramitação de urgência de projeto. Você tem que aprovar. Vamos supor assim, o vereador fez uma solicitação ali, ele tem Uma indícios, denúncias ou indícios de alguma irregularidade, Corrupção. pede informação e o executivo não encaminhou. Tem algum mecanismo para exigir que isso venha? Tem. Senão é muito fácil. Eu não, peço, tem. você não manda. Não, aliás... Ele tem 15 dias, né? Não é isso 15 para dias e responder. tal. Aí ele tem que pedir para prorrogar, senão perde o mandato, o prefeito. Além do requerimento de informação, o vereador ele pode até ter acesso, ele pode ir lá presencialmente e eu gostaria de ver esse processo. Ele tem também... É que para fazer isso, eu acho que ele tem que estar municiado de alguma coisa. Só que aí você tem também o desvirtuamento, Sena. Essa história do vereador poder ter poder de polícia, entre aspas, de ir lá e exigir a documentação. Nós Mas tivemos se não tiver nada de errado... Mas nós tivemos esse ano o vereador Edson Ribeiro indo para os postos de saúde, chegando lá, ofendendo os servidores, porque ele estava com um problema. Ele foi para criar confusão, né? Foi. É nesse Entendeu? sentido que eu falo, Rose e Sena, que assim, para a gente melhorar a imagem da Câmara, a gente depende muito também do vereador. Do vereador. É verdade. Né? Tem coisa que a gente consegue controlar, você pode orientar, mas tem coisa concordo. que não, né? Mas assim, a questão da independência, da fiscalização, é coisa que a sociedade cobra e eu acho que a Câmara tem que cumprir esse papel. Bom, são 10 horas e 59 minutos, nós estamos entrevistando o vereador Luiz Carlos Rossini, presidente eleito pela Câmara de Vereadores, para poder comandar aí o Legislativo Campineiro nos próximos 2 anos. Vereador, além da criação do Colégio de Líderes, dessa montagem desse conselho de vereadores para poder controlar, fiscalizar os contratos, quais são os outros projetos que o senhor tem para a Câmara nos próximos 2 anos? Primeiro, assim, a Câmara hoje ela carece de uma infraestrutura adequada para trabalhar. Por exemplo, a internet na Câmara não funciona. Não, é um horror. Entendeu? Então, eu acho... tão simples. Pois é. Eu não sei a razão. A gente sente o problema, mas eu nunca me debrucei para analisar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que enfrentar. Por exemplo, eu acho que a gente precisa avançar na questão de tecnologia de informação. Hoje, o gabinete do vereador, até para eu não tenho um follow-up, um segmento das ações que eu faço. Fica lá protocolado. Eu acho que nós precisamos ter sistemas, softwares de gestão. Para acompanhar o trâmite. Então, assim, essa modernização tecnológica ela é necessária. Eu acho que isso facilita e pode ajudar a potencializar o trabalho do vereador, né? Eu acho que nessas discussões com os vereadores também, eu quero falar assim, eu acho que a sociedade ela precisa estar mais presente dentro da Câmara. Então, nós vamos pensar como fazer isso. Mas, o senhor já pensou em fazer sessões nos bairros? Sim. Inclusive, foi uma coisa que a gente até discutiu nesse processo, né? Fazer, talvez, sessões itinerantes. Tá? É claro que hoje você tem por conta da sessão ser televisionada, uma dificuldade maior, talvez. Mas isso também foi uma ideia que ocorreu, né? De legal. você levar a Câmara para a cidade. A própria TV Câmara, eu acho que ela pode ampliar a sua função. Né? Nós podemos ter um espaço na TV Câmara para divulgação
da cultura da cidade. Tá certo? Como você tem a TV Cultura, né? Tem, eu vejo, eu assisto a TV Câmara, tem programas culturais. Sim, lá. mas assim, a potencializar, eu acho... Melhorar. Melhorar. Mas não aumentar muito o recurso destinado para aquilo ali. Não. Até porque está no foco, né, do contrato, né? Acho que qualquer presidente está com medo desse contrato da TV Câmara, imagino né? que tenha bastante coisa importante. A questão da internet, da ferramenta, transparência. Não, assim, é eu acho assim, a questão, se for fazer, por exemplo, sessões itinerantes e a Câmara, a produção tiver que etc., vai ter aumento de custo, de gasto. Mas aí é importante. Tá certo? Mas assim, tudo que a gente fizer vai ser importante. Não vai ser nada por fazer. É potencializar. Hoje a gente percebe as pessoas... É duro, às vezes, ela assiste a TV Câmara ficar repetindo o negócio, o assunto. Né? Como você tornar isso mais dinâmico? Não sei ainda, são ideias. Televisão é um bicho, Quais foram as demandas que caro, os vereadores chegaram para ti e falaram, você precisa fazer isso, isso e isso? Quer ver uma coisa que nós vamos ter que enfrentar? A questão essa do salário. Do salário dos vereadores. Eu ia te perguntar isso. Não é para esse mandato. Uhum. Mas o salário dos vereadores está congelado desde 2014, né? Por várias razões. Então, já tem estudo, tem vereador que fez, eu estou recebendo, mas nós vamos fazer um estudo até para mostrar. Gente, a Câmara de Campinas não é qualquer cidade. Não dá. Eu acho pouco, R$6.000. Não, mas 10 mil, né? Dá 10 mil, né? Não, é líquido 7 e pouco. Se você quer que o vereador tenha... E olha, vereador é vereador 24 horas por dia. Tá certo? Se você quer que ele exerça efetivo, acho que você tem que dar as condições e depois cobrar. Sim. Mas essa questão, isso é uma demanda que chegou e nós vamos ter de subsídio, nós vamos ter que trabalhar para a realidade de Campinas, comparar com outras. Você acha que seria? Porque assim, os vereadores falam em 18 mil. Então, um dos parâmetros seria você fazer a atualização inflacionária, pegar os próprios reajustes que teve nos últimos 4 anos, desde 2014 para cá. Isso elevaria para quanto o salário? Acho que 16, 17. Mas está sem aumento esse tempo todo? Sim. Sem correção da inflação? Da inflação. Não, então tem que aumentar mesmo. Não tem, a matemática não dá para brigar com os Então, números. esse assim, é um assunto espinhoso, porque se você for pedir para a opinião pública... Vai falar não. Salário mínimo é muito. O certo seria se fosse acompanhado todo ano. É assim que acontece. Fala assim, é igual tarifa d'água. Vem ali, mete 30%, aí você vai lá conversar, o gestor fala, não, é que está desde não sei quanto sem aumento. Bom, por que não aumentou aos pouquinhos, então? Agora, viu, que para a população é muito pior. Eu sei, assim, são desafios, mas a gente tem que enfrentar. Eu acho que se você dialoga, que nem a gente está fazendo aqui, se você justifica, até assim, você quer valorizar o vereador, essa é uma forma também. E aí, até porque aí a população vai ter direito de cobrar com mais força ainda a atuação do vereador. Né? Mas isso são coisas que surgiram. Por exemplo, uma coisa que às vezes falta para nós, nas comissões, uma assessoria qualificada para a comissão. Você pega a comissão de finanças e orçamento, que vai fazer a análise do orçamento agora com emenda impositiva, às vezes a gente não tem, e o vereador, que é o presidente, não tem, sabe? Não tem nos quadros da Câmara? Você vai criar esse cargo de assessoria. Assim, a Câmara tem já hoje o CACAC, que é a Coordenadoria de Apoio às Comissões, mas não tem com todas, não é que eu vou criar, nós vamos estudar a possibilidade de. Né? Vereador, nessa linha eu queria fazer uma pergunta que é espinhosa também, no que diz respeito aos assessores de gabinete. Né? Isso dá margem para aquela história de rachadinha, que a impressão que passa para a população em geral é que todo vereador indica lá alguns assessores para depois repartir o salário, aquela coisa toda. Eu, na condição de repórter, fui a muito gabinete, a Rose muito mais do que eu, porque ela foi setorista da Câmara durante um período. Quase a minha vida inteira. E a gente via o seguinte, quando eu ia lá conversar com algum vereador, bater na porta do gabinete, tinha lá um guardinha na recepção, outro guardinha ali chamando, ligando, quer dizer, não tinha propriamente um assessor ali. Então a pergunta objetiva é essa. É necessário mesmo uma quantidade razoável de assessores para cada vereador? É. Eu vou falar para você o seguinte, hoje cada vereador representa, em média, 40 mil pessoas. Se você pegar a população de Campinas e dividir por 33 vereadores. O volume de demanda que chega para os vereadores e as solicitações, inclusive de presencialmente, de estar nos bairros acompanhando, é muito grande.
Vou falar por mim, nós temos 5 assessores. O meu chefe de gabinete, ele entra às 8 e sai, aonde que tiver, ele fica lá. Aí tem as 2 secretárias, que têm a obrigação de toda a demanda que chega, você tem que fazer indicação, requerimento, acompanhar e tal. Então eu tenho permanentemente 3 assessores Dentro do do gabinete. E eu tenho 2, em tese, assessores de campo, que me ajudam nessa não dá demanda com a conta. população. É pouco, porque você chega uma hora, você não consegue, né? Então, isso também, eu acho que assim, a gente tem que fazer isso. A Câmara de Guarulhos, que é do tamanho de Campinas, os caras têm 9 assessores. Mas não há um desvio de função. Por exemplo, se boa parte dessa demanda, como o senhor falou, falando de buraco, de lombada, de mato, não dá para o assessor falar, olha, você vai no 56. Mas assim, vai mas o assessor não é só para isso. Não, eu estou imaginando Tá que tem uma boa demanda mas, disso. Pô, você ter alguém que te ajude a analisar. Você acha que fazer um projeto de lei é uma coisa simples? A ideia, né? Então você tem que ter, inclusive, alguém que te ajude a pesquisar, fuçar, buscar informação, trazer conteúdo, avaliar. E não só você tem iniciativa de projeto de leis, analisar os projetos que estão tramitando na Câmara lá, tanto de vereadores quanto do prefeito. Agora, vereador, só para a gente encerrar aqui a entrevista, porque eu preciso pagar comercial, a gente tem, vocês têm 5 assessores por conta daquela determinação de uma ação do Sim. Ministério Público e tal. Só que vocês poderiam ter continuado com um número maior, não poderia se tivesse reduzido o salário? Sim. Porque o que vocês fizeram foi o seguinte, ficaram com menos assessores, mas a verba de gabinete que vocês tinham permaneceu a mesma. Então, vocês não perderam nada, né? Na verdade, e assim, é verba de gabinete, mas é para salário. Né? É para salário, isso. Não, isso foi na época a solução encontrada. Eu acho que ainda foi não sei se foi no Campos Filho Foi ou no governo do Rafa. Do Rafa, né? Foi a solução naquele momento encontrada, tá certo? Agora, esse debate também não depende só da vontade do presidente. Né? Claro. Isso tem que ser a casa. Então, Sim. esses assuntos, eu falo, nós vamos enfrentar. Colégio de líderes. E aí você vai querer dividir, inclusive, esse desgaste com todos os vereadores, claro. Né? Porque senão você vai acabar... porque são assuntos assim, eu defendo a importância disso. Criação de cargo, aumento de salário de vereador em 2 anos antes das eleições, gente, isso aí é para você poder enterrar a tua candidatura, né? Ou não. Tá certo. Porque eu acho que se você faz a coisa com transparência, com justificativa, com razoabilidade, entendeu? Com senso de justiça, não dá para botar 30 mil de salário, aí não daria, né? Então, agora, não é o vereador, não é o presidente que vota. Então, mas isso, como surgiu, surgiu na demanda com todas as bancadas, viu? Não é uma questão desse ou daquele. Porque a senhora imagina que não conseguiram fazer isso até agora? Por conta disso, para os debates. Na verdade, assim, eu acho que falta um pouco isso. Vamos enfrentar. Eu acho que se a gente tem um problema, uma dificuldade, coloca o assunto, deixa a sociedade, a imprensa discutir, criticar, questionar, dar transparência. Eu acho que o que pega mal é você fazer a coisa na calada da noite. Isso aí sim. Entendeu? E pegar todo mundo de surpresa. Mas acho que tem que trazer o debate, né? Entendeu? E aí sim. Daí a gente. Agora, isso tem que ser o coletivo dos vereadores. Tá. Vereador, eu quero agradecer a tua presença aqui no Bastidores do Poder, convidá-lo a vir mais vezes o ano que vem como presidente da Câmara. Quando o senhor tiver alguma coisa legal, nem precisa de eu convidar. O senhor liga, posso ir no programa? Os microfones estarão abertos. Até para que o senhor possa conversar com a população e trazer a Câmara mais perto da população, porque eu acho que é uma coisa bem distante, né? Então, fique à vontade para voltar o ano que vem. Eu agradeço aí a oportunidade. Estou assim, entusiasmado, apesar de saber que o desafio e a responsabilidade é enorme, né? Mas depois de 6 mandatos, me sinto preparado para essa tarefa. E vou buscar honrar os votos que recebi como presidente e tentar dignificar também a Câmara, né? Buscar esse resgate de credibilidade, mesmo tendo que enfrentar assuntos como esse. Tá bom? Obrigado, então, desejando um Feliz Natal para vocês também. O senhor também, parabéns pela eleição. E vamos juntos fazer 2023 um ano melhor. É verdade. Bom, vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Até mais.